Eu quero agradecer ao Fonacef e ao Fonacat pela organização do evento, nas pessoas do Paulo, que está aqui na mesa, da Cleide, cumprimentar a Érica, o Roberto, e em especial fazer o Rogério, cumprimentar o Rogério, dizer que nós somos solidários à luta dos auditores fiscais do trabalho e temos sentido muito o que vocês estão sentindo, né? Então, somos solidários e no que a Anfip puder ajudar, a gente está junto, porque não é só a questão do que vocês estão sofrendo, é o que significa para o mundo do trabalho o processo de desmonte, tudo isso que nós estamos falando já está acontecendo de alguns anos no Ministério do Trabalho e está acontecendo em todas as organizações que nós trabalhamos. E está acontecendo também na Receita Federal do Brasil, por exemplo. E essa palestra não é nova, a gente altera algumas coisas. Vou abordar regime geral, o regime próprio, e aqui ontem o Charles da Fenafisco falou um pouquinho sobre a reforma tributária solidária, o movimento que nós estamos encampando, e explicar para vocês por que a gente fala de regime geral num seminário de servidor público. Em primeiro lugar, porque na hora que é discutida a reforma ela vem inteira, e efetivamente, quando eu olho a 287, quem estava correndo riscos de não só de ter que trabalhar mais, não é essa a questão, ou de mudar a média, ou de mudar o cálculo. Os riscos que, quando a gente faz a primeira leitura da 287, era de liquidação da Previdência pura e simples, do regime geral, com o rural praticamente inacessível à aposentadoria rural, e vai por aí afora. Então, a gente sempre coloca a questão do RGPS, até também por um ponto de vista de que a Previdência é isso, de que há essa possibilidade de a gente transitar entre o regime próprio e o regime geral, que também é o lado que a gente busca apoio da sociedade. Porque se o governo tivesse encaminhado na 287 só servidor público, nós já estaríamos hoje chorando as pitangas, porque provavelmente o governo teria conseguido aprovar só a reforma por servidor público. Porque nós somos a bola da vez. Todos nós sabemos, temos contra nós praticamente o mundo inteiro. A mídia, o governo, as organizações, interesse do mercado. Ainda somos uma renda relativamente alta, média em relação à renda dos demais trabalhadores, e a Previdência Privada está aí, de olho no artigo 40, eu não me lembro o inciso decoro, da PEC 287, claramente. Até o pessoal que já foi para o FUNPRESP, já está lá, né, no sistema da Previdência Privada, aí abre a opção, candidamente, haverá a opção da Previdência aberta. Então, nós já sabemos o que é o 15A. Nós já sabemos o que vai acontecer. Então, está todo mundo no mesmo barco. Agora não é hora mais de, você está pela média, você tem integral, você já está aposentado. Nós estamos todos no mesmo barco. E eu digo que esse seminário é importantíssimo, que a gente saia com esse encaminhamento. Todos nós estamos no mesmo barco. Os trabalhadores, os aposentados e sem distinção. O trabalhador da iniciativa privada e o trabalhador do serviço público. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. E a Anfip fala do regime geral, né? Isso aqui foi o que foi divulgado na época, os rombos. Quem é que, cidadão comum, ao ler uma matéria dessa, isso aqui está em todos os lugares, 268 bilhões de reais. Então, isso repetido, cria, né, um campo fértil para, realmente tem que alterar a Previdência, é para o melhor, é para que a gente possa continuar. Isso aí, nós sabemos os interesses que estão por trás. Cresce 13% em 2017, e aí os números vocês verificam que os números, né, uma hora é um número, outra hora é outro número, e o que a Anfip tem feito ao longo, que tornou a Anfip famosa desde o início dos anos 90, porque nós fazemos uma contabilidade, nós somos uma carreira que tem muitos colegas, que nós olhamos a contabilidade das empresas, fiscalizamos, então a gente faz conta. Fazemos conta. E onde nós buscamos esse respaldo ao longo de todos os anos? Na Constituição Federal. Ela ainda está em vigor.
mesmo que a PEC 287 tentasse, eu acho até que o governo deveria ter sido mais honesto e simplesmente ter mandado uma PEC, olha, acaba com a Seguridade Social, rasga, retira da Constituição Federal. Mas, enquanto ela estiver lá, nós temos um sistema de financiamento próprio, é um dos 3 orçamentos da República, é a grande novidade de 1988, da Constituição Cidadã, que vai fazer 30 anos, foi a criação do orçamento da Seguridade Social. E por que o Constituinte fez isso lá atrás? Porque na hora que se desenhou o modelo de proteção social, que não tem nada de diferente, nada excepcional, que foi inspirado nos países desenvolvidos, ele falou assim, ele pensou, se eu deixar isso tudo na conta do orçamento fiscal, o governo de plantão poderá ficar tentado a desviar o dinheiro, a não cumprir as obrigações. Então, vou criar um orçamento à parte. Infelizmente, desde 1988, o passo seguinte é boicotar o orçamento da Seguridade Social, é transformar ele em letra morta, através das N emendas que, por exemplo, mas o que está na Constituição está aqui, o 195 é muito claro. Eu tenho as receitas, então o Anfip faz isso ao longo de todos os anos, desde com a metodologia que é a mesma a partir de 2005, a metodologia é a mesma. Aí nós temos aqui os números de 2017, são preliminares, aqui eu tenho a receita e do outro lado a despesa. E um dos problemas que a gente aponta sempre eles sempre falavam do déficit do regime geral, do déficit do INSS, que era simplesmente fazer essa continha aqui, ó. Eles pegavam o dinheiro da Receita Previdenciária, arrecadamos 374 e gastamos 557. Então, a conta inicialmente era sempre essa. Como é que você, desconhecendo o que diz o orçamento da Seguridade Social, o 195, que criou outras fontes. Então, isso foi usado, e só mudou recentemente, quando ficou praticamente impossível esconder a realidade do orçamento da Seguridade Social. Então, isso aqui é 2017, continua aqui, e nós chegamos aqui no ano passado a uns valores de receita de 780 bilhões de reais. Então, o problema da Previdência, da Seguridade Social, é esse. É muito dinheiro. Fico imaginando lá o cara lá, o presidente sentado lá, e falei, meu Deus, um dinheirão desse aqui eu tenho que gastar com o povo, tenho que gastar com saúde, tenho que gastar com assistência social, tenho que gastar com previdência. E quanto que gastamos? 837 bilhões, resultado, um déficit de 57 bilhões de reais. Isso aqui é ao longo dos anos, de 2008 a 2017, nós verificamos todos esses anos. Aqui está 2009, vocês lembram, em 2009, a crise que houve, e vocês lembram o presidente Lula falando na marolinha, e é o que a gente percebe que realmente ele estava certo. Foi uma marolinha, e hoje nós estamos com tsunami a nos assombrar diariamente. Então, houve a queda do resultado da Seguridade Social, mas já houve a recuperação, e ao longo dos anos, já a crise econômica batendo as portas, nós chegamos a 2 anos consecutivos de resultado negativo. Bom, aí vocês vão me perguntar, faltou dinheiro? Algum aposentado ficou sem receber o INSS? A saúde, bem ou mal, foi prestada? Bolsa Família, eu não vou fazer aqui, comentar a gestão diária, que eles estão cortando os benefícios à torta e à direita. Mas ninguém que tinha o direito ficou sem receber. Então, aqui, na época que estava azul, o que acontecia com esse dinheiro? Esse dinheiro era guardado? Mas deveria, né? Por que existem fundos? Existem fundos na Constituição dizendo a destinação que poderia ser dada a esse dinheiro. O que aconteceu esses anos todos com esse dinheiro? Esse dinheiro não ficou no caixa. Esse dinheiro foi gasto com outras finalidades. Os famosos desvios, ou legalizados com a desvinculação das receitas da União, por exemplo.
E o que acontece agora quando foram 2 anos e 2018 também será negativo? O que aconteceu? Nada. Nada. Por quê? Porque o orçamento da Seguridade Social diz claramente: a Seguridade Social será financiada pela União, pelos estados e pelos municípios e pela sociedade mediante as seguintes contribuições. Então, o que aconteceu nesses anos todos aqui, a União não colocou um único real do orçamento fiscal para custear as despesas da Seguridade Social. Ela fez o contrário, ela retirou receitas da Seguridade Social. E agora aqui, quando chega nesses 2 anos? Nesses 2 anos, o orçamento fiscal foi chamado a cumprir o mandamento constitucional. Mesmo porque, se precisar criar outra fonte, existe a autorização. Existe a autorização e nós já tivemos. Já tivemos, por exemplo, a CPMF, que muita falta faz hoje. Nós deveríamos ter aí de 70 a 80 bilhões de reais a mais no orçamento da Seguridade Social, com base na existência dela. 57 aqui, 54,5, esse número ele foi revisitado. Mas, vocês viram lá atrás, no início, não é 270? Então, vocês vejam que tem uma diferença muito grande entre o que é divulgado, a maneira que é divulgada e efetivamente o que a Anfip faz. A gente teve vários embates, o último foi na Comissão Mista de Orçamento, tivemos lá um embate bastante interessante, mas o governo, na questão da nossa metodologia, nós seguimos a Constituição. Dá um trabalho danado, porque essa numerária toda está escondida. Tem que buscar em várias fontes diferentes para chegar a esse número. Mas o que eu preciso dizer para vocês hoje, com toda tranquilidade, nós tivemos ao longo dos anos aqui, a gente teve esses problemas, então isso aqui é um problema da economia, é um problema, inclusive eu acho até que proposital mesmo, mas há plenas condições de voltarmos a retomar. A gente coloca isso como saldo positivo, mas necessariamente não precisamos de saldo positivo na Seguridade Social. O que é o orçamento? O que é a peça pública orçamentária? É aquilo que é acordado entre quem está lá no governo com a sociedade. Se tiver que manter déficit, e hoje nós estamos já no terceiro ano já de orçamento global deficitário. Vocês lembram no passado, quando a gente fazia o superávit primário, e diziam que se não fizesse o superávit primário, que o mercado ia não sei o quê, que a nota técnica ia não sei o que lá. E o que aconteceu? Nós estamos há 3 anos, praticamente, rodando com orçamento deficitário. E o Brasil? Aconteceu alguma coisa? Nós não continuamos trabalhando? É óbvio que nós não queremos que isso aconteça. Mas aí eu só fico pensando, gente, fizemos superávit tantos anos, dizendo que era preciso fazer, porque senão o Brasil não teria condições de operar, né? Mas vamos lá. Essa aqui é a demonstração cabal de onde está o problema. 2 anos seguidos de queda do PIB. Isso aqui nunca aconteceu na história recente. Na história recente não, na história do Brasil. 2 anos seguidos de queda, nem na época que as estatísticas não são precisas, mas seguramente nos anos 20, na grande quebra, não aconteceu um desastre. Isso aqui é uma guerra. É o resultado de uma catástrofe de terremotos, de maremotos, de uma coisa absurda no nosso país. 2 anos seguidos de queda do crescimento do PIB. 1% aqui, vai dar mais um pouquinho esse ano, mas tudo isso a demonstrar que o problema não é a Seguridade Social, o problema não é a Previdência Social, o problema é que o Brasil não cresce mais. Não há mais desenvolvimento econômico no nosso país. Aqui a gente coloca a comparação com os outros países, né? A gente vê o Brasil aqui ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo, uma leve recuperação, e aqui em cima os 2 países que estão aí, a China, a Índia, né? com uma posição permanente. Eu acho que a receita deve ser essa, né?
continuar, ou seja, um crescimento contínuo. Por isso que esses países estão, principalmente a China, dominando ou sendo cada vez mais países. Aqui é o grande problema. Hoje o Brasil não tem a taxa de investimento, nós estamos com os menores valores. Aí voltamos aqui basicamente para 2008, a queda. Então isso é resultado da crise econômica, mas também causa a crise econômica. Eu não sou economista, mas me parece que isso aqui é uma solução. Como é que a gente resolve isso? Eu não sei. Mas é isso que aconteceu com o nosso país. Nós temos aí, nesses últimos anos, baixíssimos índices, indicadores do investimento. Aqui eu vou pular, já foi bem falado, mas esse é outro ponto. É engraçado, né? Assim, engraçado. O governo fala de reforma da Previdência porque ela é deficitária. Aí aprova um monte de medidas que desmontam o mercado de trabalho, que tem vinculação direta com a Previdência Social. Eu não consigo entender qual é a lógica. Então, já foi falado pelo colega do trabalho, mas estão aí a demonstração cabal de que mesmo esses tímidos sinais de melhora, eles vêm da parte que não interessa, que é justamente a subocupação. Então, nós temos aqui uma coisa crescendo, aqui nem tinha entrado ainda em vigor, agora. Então, imagino que isso aqui vai crescer mais ainda. A subocupação, ou seja, é o desastre total. As pessoas não têm pouca renda, elas não conseguem consumir, não conseguem contribuir para a Previdência Social, perdem o seu direito, e está tudo bem. É isso que vai fazer o Brasil voltar a crescer. Gente, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, isso é importante a gente ter nesse seminário de servidores públicos, o entendimento que nós precisamos, que a solução não é só nossa. Não há. Ou a gente resolve tudo, porque isso aqui não vai dar certo. Essa é a parte que a gente mais tem um pouquinho de ingerência, a demonstração. Toda vez que a gente vê um gráfico desse, né, a gente consegue entender. Não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Vejamos aqui, olha a crise de 2008 e 2009. Tá? A marolinha. Foi marolinha mesmo. Depois voltamos, aí já tivemos aqui uma coisa que a Anfip, desde 2011, nós falamos, a questão da desoneração da folha de pagamento. Nós somos a entidade que escreveu, que falou, que demonstrou claramente a desoneração é desastrosa, não vai trazer emprego, não vai trazer nada, a não ser a piora dos indicadores previdenciários. Então, a coisa já começou, já estagnou. Alguns estímulos e depois a coisa é ladeira abaixo, e nós tivemos aqui, como efeito, como consequência da queda do PIB, ou talvez as duas coisas, uma queda real da receita. Deixou de entrar dinheiro no nosso país, no cofre. A Receita Federal arrecadou menos. Então, se arrecada menos, e eu tenho que pagar, eu tenho que ir à máquina pública, ou seja, tudo isso está, é atingido com essa queda de receita real de 12,4 pontos por cento. Também é inédito na história do nosso país. A gente olha pelos indicadores históricos, né? Você tem uma queda curta, mas em seguida sempre há uma recuperação. A recuperação muito lenta que está acontecendo nos últimos meses e nesse ano. E de onde vem essa queda de arrecadação? Porque vocês imaginem, o empresário está com uma empresa em crise. Aí a empresa tem que fazer alguma coisa, porque está em crise, as vendas estão caindo, e aí o que a empresa faz? Ela pega e renuncia, ela deixa de arrecadar, ela dá mais condições. E é isso que o Brasil fez nesses últimos anos. Nós temos aqui, é a fonte a Receita Federal do Brasil, o que significa as renúncias totais, aqui está com as contribuições sociais, aí aqui ela entrou como projeção, mas os números são até piores do que esses. Nós temos esses números aqui,
263 milhões de reais no ano passado, foi mais, e a previsão para 280 bilhões de reais. Ou seja, a União, eu nem falei dos estados, que fazem a mesma coisa. Os estados estão em crise, o Rio de Janeiro está em crise, continua desonerando, continua dando benefício fiscal. Então, essa é a realidade do nosso país, a gente precisa perguntar. Tá? Isso aqui, olha, porque essas renúncias, elas, uma vez concedida, ela não é para o ano seguinte, ela continua por mais e mais e mais anos. Então, hoje, se entrar um governo novo, ele vai enfrentar isso aqui por vários anos. Ele pode até, não, eu vou acabar com as renúncias. Tem um calendário aqui a ser cumprido para que isso aconteça. Tá? Então, nós estamos falando de números dessa natureza, 2 trilhões de reais. Inclusive de contribuições sociais, que têm finalidade específica. Elas servem para financiar a Previdência, a saúde e a assistência social. Aqui nós temos outro ponto, a DRU, né, que aumentou, era 20, passou para 30, que foi aprovada em 2016, retroativa a janeiro de 2016. Sim, vocês imaginam aprovar uma emenda constitucional retroativa? Aprovaram. Aumentou de 20 para 30. Aí hoje eles falam, assim, é muito engraçado ouvir um ministro, como eu ouvi, está gravado numa audiência pública, ele simplesmente admite, agora com o déficit a gente não precisa mais da DRU, nós vamos até abrir mão dela. Quer dizer, quando tem déficit, não precisa, mas quando tem superávit, precisa. Então, é esse tipo as políticas públicas são discutidas nesse nível de cinismo. Isso pode ser cinismo. Então, o que eu fiz com esse dinheiro todo aqui? Na média, são 57 bilhões de reais, ao longo de todos esses anos, que foram subtraídos do orçamento da Seguridade Social. Quanto foi o déficit mesmo? Não foi 57? Ou seja, então, teoricamente, aqui se eu tivesse, na média histórica, a Seguridade Social, já com esses 2 anos, ela foi superavitária em 50 bilhões de reais. Bom, esse ponto aqui, eu vou aproveitar o pessoal do IBGE e saudar essa tabela do IBGE, Anuário Estatístico. Eu não me lembro quando ela foi refeita, mas ela tem um ponto que eu acho importantíssimo para a gente refletir sobre ele. O que se fala quando se discute previdência? A transição demográfica no Brasil foi muito rápida. Nós temos muitos idosos e isso vai quebrar a previdência. Então, vamos lá. O que eles só falam? Eles só mostram os jovens e mostram os idosos. Não é esse? Olha, está diminuindo os jovens e aumentando os idosos. Mas esse gráfico ele revela uma coisa interessante. 78, a gente tinha população economicamente, assim, jovens. 39, o Brasil é um país de jovens. 39% da população. Como é que vai ser em 2060? 13%. Então, realmente, teremos uma diminuição drástica aqui a partir de 2020 do número de jovens no Brasil. Aí, população acima de 65 anos. País de jovens, poucos idosos. 3,9%. Com as projeções chegando a 26,8%. Então, eles só mostram isso. Falou, olha, vai sair de 4% para 26% o número de idosos e vai quebrar a Previdência. Ok? O que eles escondem? O que movimenta a economia? Quem é que trabalha? Esse pessoal é escondido, não é, Juliano? Esse pessoal não é falado. Essa turminha está aqui, ó. População em idade ativa. Que é quem trabalha, quem segura o piano. A gente sabe que, esses casos de trabalho sabem que, infelizmente, tem muitas crianças pelo Brasil que estão trabalhando. Tá? Mas, seguindo a metodologia do IBGE, em 78, nós tínhamos 57% da população brasileira em idade ativa de trabalhar. No ano 2000, 64,8%. Em 2020, 67,2%. Espera aí, mas o que eles falam?
Gente, vocês estão entendendo que o problema do desemprego vai piorar? Por quê? Porque está entrando mais gente no mercado de trabalho, vai continuar entrando. Nós vamos chegar em 67, lá para 2040, que vai baixar para 65, e em 2060, o ano fatídico, que a CPI, que a PEC 287, o relator colocava em 2060, aquele cenário pavoroso. O que vai ter em 2060? Nós teremos 60% da população brasileira em idade plena de trabalho. Então, cada 6 brasileiros vão ter que, em tese, sustentar 4 brasileiros que não podem trabalhar, ou porque são crianças, provavelmente vai ser uma criança e 3 idosos. E eu digo para vocês, mas o que tem? Em 78 era 57, em 2060 vai ser... Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil são os idosos que vão sobreviver? São as crianças que há uma tendência de precisarmos de menos escolas, talvez escolas melhores, né? Melhor vamos alterar para isso, né? Que poderão ter uma população menor para atender. Então, o problema do Brasil está aqui. Então, nós precisamos isso. Nós precisamos de um projeto brasileiro, nacional, de desenvolvimento, porque eu tenho que colocar esse pessoal para trabalhar, pessoal. E não adianta pensar que serão empregos de baixa qualificação. O futuro do mundo do trabalho é empregos de alta qualificação. Precisamos investir maciçamente em educação, capacitação. Isso só se dá se nós tivermos um projeto de país, um projeto nacional. Porque a coisa... Se hoje a taxa de desemprego não vai baixar por decreto, com tudo isso que foi feito, com toda essa política, não vou nem dizer equivocada daqui a pouco, a política econômica atual que vem sendo desenvolvida nesses últimos anos. Entenderam? Então, essa transparência, ela serve na hora que a pessoa vier falar, não, mas nós temos que fazer a reforma da Previdência porque seremos um país de velhos. Tá. O que eu vou fazer com esse pessoal aqui? Será um país de velhos aqui? Se eles não tiverem trabalho, vocês já imaginaram? Aí sim vai ser complicado. Bom, eu nem vou falar das projeções do governo, a gente falou muito sobre isso na época e foram totalmente desmoralizadas, o governo não tem nenhuma projeção. Outra coisa interessante, né? A gente sempre lá na FIP nós sabemos disso. Toda vez que se discute reforma da Previdência, olha o que acontece. A corrida às aposentadorias. Olha o que aconteceu agora. Corrida às aposentadorias. Então é isso. Tá? O governo anuncia uma reforma catastrófica, o cidadão fica com medo e corre no INSS. E corre no recursos humanos. Aí, às vezes, recebe uma aposentadoria menor, mas tem medo. E é engraçado, porque o governo é perfeito para cumprir acordos com os empresários. Nunca descumpre. Para privatizar, temos que cumprir os contratos, as cláusulas de reajuste anual, mas quando é para cumprir o contrato com o cidadão brasileiro, ele é o primeiro a não cumprir. E é o primeiro a fazer. Aí acontece isso. Nós já temos uma corrida às aposentadorias, como aconteceu agora recentemente, nesses últimos 2 anos. Bom, a questão do regime próprio. Esses são os números, né, os quantitativos aqui no Executivo Federal. Nós estamos aqui com o percentual de 50% ativos e os demais entre aposentados e instituidores de pensão. 1.273.000 civis. Tá? Porque militar... sequer se cogita falar em reforma para militar. Né? É impressionante também. É outra coisa que a gente nota. Né? Parece que é um tema proibido, né? Falar. Mas, já que os militares não são mais servidores públicos, eles são militares, então os números são esses. Esse aqui é um problema. Né? Eu acho que o governo deveria pensar nisso aqui, mas paciência. Os RPPS, nós temos, principalmente nos municípios e nos estados, temos esses problemas. Tá?
Precisa de reforma da Previdência para servidor público federal? Não. A reforma já aconteceu. Foi em 2003. Hoje, para o bem ou para o mal, já foi feita a reforma. Não há nenhuma necessidade de se fazer uma nova reforma da Previdência. Não há necessidade, porque o regime próprio federal já está totalmente equalizado. Esses números aqui, Secretaria de Planejamento, demonstram a despesa, está vendo? Aqui, de uma maneira bastante... Nós sabemos que nós sentimos no bolso, né? Ao longo dos anos, ó, a coisa vem, né, bem estável. O déficit em valores nominais, que é a diferença entre o que se arrecada, e esse é um dos problemas que nós temos quando levamos esse assunto para a sociedade, de tentar dizer para a sociedade que a gente paga 11% sobre o total da remuneração, que a maioria dos servidores não tem o teto do regime geral, mas é uma discussão difícil de ser feita, e os valores nominais, eles não são, quando se coloca a projeção de longo prazo, nós temos o quê? Essa diferença, não digo nem déficit, eu teria que fazer uma palestra só para falar sobre o RPPS, mas a diferença entre o que se arrecada da gente, inclusive do aposentado, que no INSS ele não paga, e o que o governo coloca, os 22%, a contrapartida dele, esse aqui é o resultado. Há uma diferença que ela vai atingir aqui, ela vai crescer de uma maneira bastante leve, aqui ela vai chegar, possivelmente, esse número aqui é um pouquinho maior de 1%, mas em 2060, que é o ano fatídico, que é apontado como apocalipse, ele vai chegar a 0,68% do PIB. Então, é um número absolutamente, que eu digo para vocês, o regime próprio do servidor público federal não tem nenhum problema de financiamento de longo prazo. Está acabando também. Além do que, quando chegar aqui em 2090, nós temos aqui totalmente resolvido o problema do RPPS nos moldes em que se encontra. Eu vou concluir. Bom, essa aqui eu vou terminar por aqui. Várias pessoas que estão aqui devem ter militado na época em 1995 a 1998, quando nós enfrentamos a PEC 33, né, do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Não é isso? Que o modelo era o modelo chileno. O modelo que presta para o Brasil é o modelo chileno. E aí, ao longo desses 95, já são 30 anos praticamente, que foi implementada a reforma de Pinochet, foi Pinochet que fez a reforma chilena. O que está acontecendo lá hoje? Sem a Previdência Pública, Chile tem suicídio recorde entre idosos com mais de 80 anos. Lá, nem o salário mínimo que eles querem desconstitucionalizar é garantido à Previdência, não é mais pública, privada, seja lá, é garantido como mínimo de subsistência para os idosos. É isso aqui que nós evitamos acontecer com o Brasil, e é isso aqui que eles querem tentar de novo fazer no Brasil. Entregar, privatizar, destruir a Previdência Social, simplesmente porque ele é um gasto muito alto. Eu gasto muito com Previdência no Brasil. Ué, se é agora o momento em que a gente está tendo direito à aposentadoria, para mim, então agora é a hora de receber aquilo. Pouco ou muito, nós pagamos ao longo de todos esses anos, e o governo deveria cumprir esse contrato, e isso aqui, vamos já dizer que não vai acontecer no nosso país. Nós não vamos deixar que a Previdência Social, que reduziu a pobreza no país, o índice de pobres que tem a aposentadoria é baixíssimo no Brasil. E olha que ganha a fortuna de um salário mínimo. Mas o índice de pobres no Brasil, de miseráveis, graças à Previdência Social, é reduzidíssimo. Infelizmente, tem aumentado por outros motivos. Um deles é o desemprego
que faz com que o núcleo familiar seja estendido. Muita gente tem hoje, morando até com eles, filhos e netos que já tinham saído de casa. Né? Então, é esse modelo de previdência social que está na Constituição de 88, que nós viemos aqui defender. Não só o nosso, o regime próprio, mas o do regime geral, o que está na Constituição de 88. Aqui o Charles falou um pouquinho da reforma tributária solidária, mas se a gente não tiver isso aqui como no livrinho para chegar nos políticos agora, presidente, deputado, importantíssimo elegermos deputados federais, se não fizermos isso aqui, nós efetivamente não conseguiremos manter o nosso sistema de proteção social. Então, muito obrigado e quero debater com vocês outras situações.